Bom dia, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Quarta lição, ou melhor, a quinta, né? Porque nós começamos da aula zero. A quinta lição, que é o item 4, Paulo apóstolo, as estruturas fundamentais da sua teologia. Nós estamos vendo, fazendo uma visão panorâmica da teologia do apóstolo Paulo, não apenas por livro, mas tentando fazer uma teologia bíblica baseada nas cartas e no corpus paulino. Você que está nos acompanhando, eu convido a orar para começarmos essa nossa escola bíblica dominical, mais uma vez, com alegria, na presença de Deus. Vamos orar? Querido Deus, eu coloco nas tuas mãos a nossa aula, nosso encontro e os estudos que nós vamos fazer baseados na palavra de Deus, naquilo que o apóstolo Paulo nos deixou como legado, a sua literatura, as suas cartas, suas epístolas. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e possamos compreender esse pensamento que é, na verdade, a base de toda a teologia cristã. Quero te agradecer por tudo aquilo que nós já vimos, te pedir que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, nós queremos compartilhar com você essa aqui, né? Nós estamos começando justamente com as estruturas fundamentais da teologia do apóstolo Paulo, as estruturas fundamentais do seu pensamento em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós queremos convidá-lo a estar conosco, a participar, e vamos juntos na palavra de Deus. Vamos lembrar o que nós já estudamos na semana passada. Vamos lá. O apóstolo Paulo tem um pensamento acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo o surpreendeu quando ele estava no caminho para Damasco. Ele tinha uma concepção extremamente poderosa do judaísmo em sua vida, porque ele foi educado, como nós já vimos lá nas primeiras lições, aos pés de Gamaliel. Ele foi educado numa cidade cosmopolitana, a cidade de Tarso, que era uma cidade que tinha características muito típicas do mundo grego. Então ele estava confortável nesses dois mundos e percebeu que a existência de Jesus Cristo ameaçava a sua estrutura de fé fundamental. Então ele começa a perseguir os seguidores de Cristo e descobre que, na verdade, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E quando ele descobre isso, Jesus Cristo se torna o centro da teologia para Paulo. Jesus Cristo, para Paulo, está bem no centro da sua teologia. Notem bem, vamos voltar aqui um pouquinho, que aqui antes, as estruturas fundamentais, conforme nós já vimos. Então, o que nós já estudamos? Que na plenitude dos tempos, quando os tempos amadureceram e estão maduros, o mistério que estava oculto desde a eternidade se revela. Cristo é o mistério de Deus. Em Cristo, o fim dos tempos vem, não em sua forma definitiva, que é aquela forma que todos aguardavam como um rei vencedor que viria derrotar os romanos e tudo isso. Não, mas embora já esteja presente, ainda não está presente em toda a plenitude. Por quê? Porque o rei veio, mas veio humildemente. E como rei, o reino dos céus já veio, mas ainda não em toda a sua plenitude. Isso que Paulo descobriu ali no caminho de Damasco, que a partir daí ele começa a construir, né? Que Jesus vem como servo sofredor, mas depois de morrer, ele se torna o primogênito dentre os mortos. Ele é, na verdade, o segundo Adão, ou o último Adão, e é o primogênito de uma nova criação. Em Cristo e com Cristo,
o velho homem morre na cruz. E o novo homem ressuscita para uma nova vida, para uma novidade de vida. A carne, que é a natureza humana corrompida, ou chamada por Paulo de velho homem, é transformada pela ação do Espírito Santo e surge o novo homem, cujo modelo é o próprio Jesus Cristo. Deixa eu sair da frente aqui. Opa, errei. Continuando aqui, apenas para a gente voltar, quis apenas sair da frente para que o último quadro seja colocado. Na verdade, está aqui. Jesus Cristo, então, está no centro da teologia do apóstolo Paulo. São essas as estruturas fundamentais. E hoje a gente vai continuar. Note bem, só para recordar. Então, Jesus, para Paulo, está no centro da sua teologia. Jesus é de onde surgem todas as coisas. Na plenitude do tempo, vem o fim dos tempos, o mistério revelado de Deus, já agora, mas ainda não, o rei veio humildemente, o reino dos céus veio com ele, em toda a sua plenitude, não, apenas como um servo sofredor. Mas depois de morrer, ele se torna o primogênito dentre os mortos, o primeiro, o último Adão, aquele que cumpriu a lei, o primogênito de uma nova criação. Em Cristo e com Cristo, o velho homem morre na cruz. E o novo homem ressuscita para uma nova vida. A carne, que é essa natureza humana corrompida, o velho homem, é transformada pela ação do Espírito Santo e surge o novo homem. E esse novo homem está em nós. Nós somos a herança de Deus nesse aspecto. Vamos continuar? Então, está ali. Jesus, o centro de toda a teologia do apóstolo Paulo. O que então, esse texto, a teologia de Paulo também mostra? E Jesus, ele vem como servo sofredor. Mas esse servo sofredor, que é morto pelos homens, que é o último Adão, por isso o velho homem morre com ele é o primogênito de uma nova humanidade. Uma humanidade que se renova pelo sangue de Jesus. O velho homem morre na cruz, mas o novo homem ressuscita para uma nova vida. E nós que estamos em Cristo, morremos com ele na cruz e ressuscitamos. E, novamente, depois nós vamos falar mais sobre a carne, sobre a natureza humana corrompida, porque nós estamos falando aqui da cristologia de Paulo. Depois nós vamos conversar sobre a teologia da salvação, que é a soteriologia, e a teologia da humanidade, que é a antropologia paulina. Pelo Espírito Santo de Deus, o novo homem nos renova conforme Jesus Cristo, que é o modelo. Pois bem, a partir daqui, então, Hermann Ridderbos, que é quem nós estamos usando como base para o nosso estudo, ele vai dizer que, para Paulo, o fato de Deus ter se revelado na carne e a carne estar sendo controlada pelo Espírito. Note bem, os evangelhos nos falam que antes do batismo de Jesus por João Batista, lembrem-se que no batismo houve a unção pública de Jesus Cristo, embora ele já fosse ungido desde o ventre materno, mas ele recebeu visivelmente o Espírito Santo, quando o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Esta revelação do caráter messiânico de Jesus Cristo faz com que ele comece o seu ministério. Antes disso, ele não faz nenhum milagre. Não há nenhuma manifestação extraordinária, a não ser de um menino extraordinário, de uma criança extraordinária. Uma criança que chega a conversar com os doutores, mas que apresenta uma sabedoria humana. A sabedoria que Jesus apresenta na sua infância não é divina, porque ele se esvaziou dessa
Sabedoria divina. A sabedoria divina é dada a ele à medida em que o Espírito Santo instrui. O que ele demonstra de conhecimento que uma criança inteligente, como era Jesus, poderia demonstrar. Embora Jesus não trate da infância, a gente percebe o seguinte: existe um texto lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Piedade é o quê? De viver plenamente na presença de Deus. Qual é esse mistério? O mistério é que Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Um ser humano, Deus se fez humano, e ao se fazer humano, ele providenciou a justificação de todos os humanos. Este que se fez humano foi visto pelos anjos, foi pregado entre as nações, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Qual é o resultado disso? Deus se manifestou em carne para que a sua manifestação, de acordo com as nossas etnias, de acordo com a cor da nossa pele, de acordo com tudo que nós somos, fizesse de nós novas criaturas. Ele assumiu a condição humana, ele assumiu a nossa fraqueza para nos ensinar a viver como ele, no Espírito. Jesus passa a receber do Espírito tudo o que ele precisa para viver uma vida como um ser humano que foi totalmente livre do pecado. Ele foi poupado da corrupção e ele teve a obediência ativa. Ele obedeceu ativamente, fazendo com que o pacto das obras que havia sido feito com o homem se cumprisse no homem, no segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou. E aí, notem bem, para nos ensinar a viver no Espírito, segundo qual modelo? O próprio modelo, que é Jesus Cristo, que veio ao mundo e depois foi recebido na glória. Então, note, quem desceu foi o próprio Deus. Assumiu um corpo humano e, ao subir, ele levou a humanidade para o seio da Santíssima Trindade. Isso é uma coisa fantástica, porque hoje nós temos na Trindade um ser humano, que é Jesus Cristo. Ele é plenamente humano e ele é plenamente divino. Ele conseguiu fazer aquilo que Deus intentava fazer com o ser humano desde o início, que era unir-se a nós de maneira perfeita, como no amor da Santíssima Trindade. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Então, o fato de Jesus ter sido revelado na carne, e a carne ser transformada pelo Espírito, note, revelado na carne aqui é revelado em natureza humana, não é só porque ele se revelou num corpo humano, mas ele tinha natureza humana, ele tinha sentimentos humanos, ele sentia e sofria como um ser humano, ele chorava como um ser humano, ele sentia fome como um ser humano, então ele assumiu a nossa natureza de maneira plena. Depois nós vamos ver que esse processo dele assumir a nossa natureza é o processo de humilhação de Cristo. Mas vamos lá. O que mais que que Paulo ensina? Que Cristo, o Filho de Deus, é o Filho de Deus e ele tem a imagem de Deus. Quem é que tem a imagem de Deus? A imagem e semelhança de Deus? O ser humano. O ser humano, antes da queda, ele tinha perfeitamente a imagem e semelhança de Deus. A queda veio manchar essa imagem. Muita coisa ficou. O ser humano continua sendo maravilhoso mesmo depois da queda. Mas ele se torna mau, ele se torna corrompido. Então, Cristo vai ter esta imagem perdida do ser humano. Olha aqui, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E ele também nos deu
esse ministério, essa palavra da reconciliação. Olha que interessante. O ser humano se afastou de Deus, fugiu da presença de Deus. A natureza humana foi corrompida pelo pecado. A imagem e a semelhança de Deus no homem se quebrou, não se perdeu totalmente. O Espírito Santo preservou alguma coisa dessa natureza humana, porque senão o mundo seria destruído pela própria maldade humana. Mas é o que está acontecendo. A maldade humana continua agindo. Então Deus se fez homem e veio nos ensinar como ser homens, não como ser deuses. Porque nós não somos feitos para sermos deuses, nós somos feitos para sermos humanos. E aí ele reconcilia o mundo consigo, não imputando, quer dizer, não atribuindo ao homem as suas transgressões. Por quê? Porque Cristo morreu pelas transgressões dos homens. E aí ele nos faz como membros deste corpo, depois Paulo vai falar mais sobre isso, e nós passamos a ter também o mesmo ministério de reconciliação que Cristo teve. Nós somos a extensão de Jesus Cristo no mundo. Olha só. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. O termo em grego era o termo kenosis. Kenosis significa esvaziamento. Por isso é tão difícil reconhecer a divindade em Jesus. João Batista ficou na dúvida, né? João Batista mandou um recado dizendo, és tu? Ele sabia que Jesus era alguém especial, mas ele não estava agindo como ele se esperava que Deus agisse. Mas é tu mesmo, devemos esperar. E aí Jesus, naquele momento, curou os cegos, os aleijados, curou a todos, começou a pregar o evangelho e falou para os discípulos de João, vai, diz a João, tudo que viste e ouviste, quer dizer, os cegos veem, os coxos andam, tudo isso está ali, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, essa imagem de Deus é restaurada na criação através da presença do próprio Jesus Cristo, que é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Só que há um esvaziamento da glória de Deus, por isso que na oração sacerdotal, lá em João, Jesus diz assim, Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então, note, esta glória, Deus esvaziou-se dela, a tal ponto que ele não sabia. Ele não tinha um conhecimento de todas as coisas, ele só conhecia o que o Espírito lhe revelava. Em várias ocasiões nos evangelhos, diz assim, o Espírito, Jesus soube pelo Espírito, Jesus percebeu pelo Espírito. Como é que nós devemos andar no mundo? Nós temos um modelo. Se o próprio Deus se esvaziou da sua divindade e dependeu totalmente, essa obediência chamada obediência passiva, de depender totalmente do Espírito Santo de Deus para receber do Pai tudo aquilo que o Pai poderia lhe dar, ele recebia do Pai apenas o que era necessário para aquele momento, para aquela hora. Se fôssemos nós com o nosso pecado, a gente ia querer antecipar as coisas, né? Pai, mas como é que vai ser? Não, tá bom, mas só me conta, como é que vai ser o negócio? Não, Jesus ia agindo conforme o Espírito Santo ia me mostrando. Então, que a atitude de vocês seja a mesma de Jesus, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se, porque aquele que se humilha será exaltado. Vamos lá? Por causa disso, ele se tornou o primogênito não somente da humanidade, ele não é somente o primeiro homem que ressuscitou, por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Não, não. Paulo vai dizer, ele é mais do que ser o primogênito, ele é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro que ressuscita para a nova vida, é o modelo do novo homem, do ser humano que vai viver na eternidade com Deus, mas ele também é o primogênito de toda
criação. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. A única maneira de ver Deus é através de Cristo. Ele é superior a todas as coisas criadas. Por quê? Porque tudo foi criado por ele e através dele. E nele subsiste. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra. Tanto o que se vê como o que não se vê. Inclusive, todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Os próprios anjos foram criados em Cristo Jesus. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Né? A gente tem essa ilustração aqui que mostra uma mão, né? Uma mão que é apenas uma maneira de mostrar, até tem uma aliança aqui, né? Provavelmente quem tirou essa foto, né? Não imaginou isso, mas eles fundiram com uma imagem do universo aqui simbolizado. A ideia é justamente essa: o universo está em Cristo. E quando Paulo pregou que, olha só, quando Paulo prega aqui, quando ele prega, acho que Atos 17, vamos ver se é isso. Não em Tessalônica, acho que antes de 17, vamos continuando aqui, olha só. Ele vai chegar em Atenas, né? E aí ele se levanta no Areópago, levantando-se no meio do Areópago, diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando possam achar, bem como não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O ser humano não pode fazer uma imagem de Deus. Por quê? Porque só Deus é que faz a imagem de si mesmo. A primeira imagem que ele fez foi a primeira humanidade, a humanidade representada em Adão e Eva. Depois, ele refaz essa mesma imagem na pessoa do seu filho, que vai assumir a natureza humana de maneira perfeita. Então, olha só, por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. E essa criação do universo é a base justamente de que toda a criação será restaurada em Cristo Jesus. Por isso, lá em 2 Coríntios, diz que toda a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Notem que Paulo tinha a concepção de que em Cristo não somente a humanidade seria renovada, mas toda a criação seria renovada e restaurada e resgatada. Quando ele fala da salvação, ele não está falando somente da salvação do homem, do ser humano, ele está falando da salvação da criação. Porque com o ser humano, a criação toda é restaurada em Cristo Jesus.
Cristo é o centro. Por isso, ele é exaltado. Olha o que diz aqui. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isso nos leva a um dos ensinos de Paulo, que não está muito bem sistematizado da maneira como eu vou mostrar aqui, mas que os teólogos conseguiram perceber, não somente em Paulo, mas em toda a Escritura, mas Paulo vai falar disso em vários lugares. E ele vai dizer o seguinte, que em Cristo Jesus, Deus primeiro se humilha e depois, por causa desta humilhação, o próprio Pai o exalta. Por isso a Bíblia diz que aquele que se exaltar será humilhado. Cristo nunca se exaltou. Mas aquele que se humilha será exaltado. O processo de Jesus poderia se exaltar sobre os homens porque ele teria poder para isso. O diabo percebeu isso. E o diabo tentou. Mateus e Marcos, Mateus e Lucas nos falam dessa tentação, Marcos também, de uma maneira mais sucinta, mas quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer que Jesus passou por esse processo primeiro de humilhação, mas foi uma humilhação voluntária. Ele não foi humilhado, ele se humilhou e ele se deixou humilhar. Qual é o processo, então, de humilhação e exaltação? Segundo a teologia, são 4 os passos da humilhação e 4 os passos da exaltação. São 4 passos na direção da humilhação e 4 passos na direção da exaltação. A gente pode dizer, né, esse texto está em Filipenses 2, de 7 a 11, e a gente pode dizer que como se fosse uma balança, né? Tecnicamente, à medida que você põe de um lado da balança, a balança vira, né? Ela deveria pender para esse lado. Eu não consegui fazer essa animação, mas depois ela vai voltando ao equilíbrio. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro passo da humilhação? Depois os 4 passos da humilhação e os 4 passos da exaltação. A humilhação mostra que o primeiro passo foi ele se limitar, deixar a glória no céu e nascer como ser humano. Perfeito, sujeito a ser perseguido por Herodes, sujeito a ter a sua vida arrancada, necessitando de alimentação, necessitando de calor, de proteção, como o ser humano é das mais frágeis das criaturas do reino animal quando nasce. Poucos animais sobreviveriam se tivessem a fragilidade do ser humano. Uma criança, até os 3, 4 anos de idade, se ela for deixada sozinha, até mais do que isso. Existe uma fragilidade no ser humano, a gente nasce sem nenhuma proteção. Claro, o ser humano é maravilhoso quando nasce, tem proteção interna contra os germes e tal, mas contra aquilo que normalmente são perigos visíveis, nós não temos proteção nenhuma. Um animal recém-nascido, os mamíferos são menos protegidos, os répteis já nascem praticamente independentes da mãe. O jacaré, o crocodilo, ele nasce, ele já é capaz de caçar. Enquanto que o ser humano, se não tiver comida, os mamíferos precisam mamar e tal, mas os mamíferos, você pega, por exemplo, um cavalo, ele nasce, ele já começa a andar, pouco tempo. O ser humano precisa de 1 ano para começar a andar. Então, isso para Cristo foi humilhação. Deus se fez bebê. Segundo passo da humilhação, suportar a vida entre os seres humanos. Tem muita gente que não aguenta mais viver nesse mundo.
Nós tivemos agora, no mês de setembro, o Setembro Amarelo, onde indica atenção, porque tem gente querendo deixar essa vida. Por quê? Porque é duro viver nesse mundo. Agora, pensa um ser perfeito como Jesus, vendo toda a maldade que existe no mundo. Isso é humilhação, é sofrimento para Jesus Cristo. Mas é pior, porque ele foi maltratado pelos homens. E ele foi morto. Pensa, o poder que Jesus tinha de multiplicar os pães, os peixes, de fazer o cego ver, de acalmar o mar, de andar sobre as águas. Se Jesus usasse esse poder contra aqueles que o estavam maltratando, ao invés disso, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então isso é humilhação. E por fim, depois de ser morto, ser sepultado, preso na terra. Se Deus não interviesse, ele iria se corromper. Embora não tivesse a corrupção interior, o seu corpo iria se corromper. Porque assim que a vida sai do corpo, ele começa a se deteriorar. Isso é humilhação. Mas notem, os 4 passos, então, são nascimento, encarnação, a vida entre os homens, o ser maltratado e morto, paixão e morte, e a sepultura. Mas aí começa o processo pelo qual Deus exalta a Jesus Cristo. Esse processo começa com a ressurreição. E aí ele recebe o primeiro corpo conforme a nova realidade. Depois, ele sobe ao céu. E notem, ele não é levado ao céu, ele sobe, ele ascende aos céus. E vai para os lugares celestiais. Nos lugares celestiais, ele é coroado e entronizado pelo Pai. E o último passo ainda está para acontecer na história, que é a sua volta em glória como juiz para julgar todos aqueles que o mataram. E entre os que o mataram estão todos os seres humanos. E aí, notem, a glória de Cristo é tão grande que ele abre a salvação e diz, olha, eu estou lhes dando a chance de não ser julgados por mim. Se vocês se colocarem debaixo da minha proteção, quando eu vier, vocês virão comigo. E os que não virão comigo, os que não estão em Cristo, serão julgados. Eles fizeram a sua própria escolha. E aí, o nome de Jesus será exaltado e toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Né? Olha aqui, ó. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas é Jesus que recebe esse título de Kyrios, de Senhor, daquele que foi exaltado. Agora, olha que interessante. Todos vão cair de joelhos. Alguns voluntariamente. Outros involuntariamente. Isso que Paulo ensina. Quando ele fala de Cristo, o Kyrios, o Senhor vindouro, ele está falando algo fantástico. Ele está falando de algo que mostra que ele recebeu um título que somente Deus tinha direito. No Antigo Testamento, Senhor é o título de Deus. Quando Jesus se revela, ele se revela justamente como Kyrios, como Senhor. Isso era tão sério que os cristãos diziam Jesus Cristo é o Senhor, e isso
fazia com que eles se colocassem, era a única coisa que os romanos não admitiam, que houvesse outro senhor além de César. O título de senhor foi dado a César Augusto quando ele assumiu o império, se tornou imperador de Roma, e o nome dele era Otaviano. Ele adotou o nome do tio dele, que era o César, que foi quem fez a Revolução Civil e que havia criado toda uma questão, acabou com a República Romana. E o Senado, então, declarou, no ano 27 antes de Cristo, 27 anos antes de Jesus surgir no mundo, o Senado romano declarou que havia um novo Deus, o César Augustus. Este novo Deus, ele era o Pontifex Maximus, que significa que ele era o intermediário de todas as religiões. Ele era através de quem todas as religiões chegavam aos seus deuses. Então, ele era o intercessor por natureza, César Augusto. Depois, quando ele foi chamado de Augusto, eles disseram, não, ele não é só um intermediário, ele é o próprio Deus. E depois, antes disso, eles já haviam declarado, que era um título que o tio dele tinha, né, que o Júlio César tinha, que era o de ditador perpétuo de Roma. O ditador era escolhido uma vez por ano, um general, na época de guerra, porque na época de guerra precisa tomar decisões rápidas, então ele era escolhido por um ano, ele podia ditar as leis, ele não precisava passar pelo Senado. Por isso ele se tornou ditador. Só que chegou um dia que ele começou a ser reeleito como ditador, ele era sempre o mesmo eleito e tal, que um dia ele recebeu o título, você, enquanto viver, é ditador. Então ele assumiu a ditadura em Roma. Então, ele mandava em tudo, ele era o senhor absoluto, ele era o próprio Deus na terra, isso para os romanos, e ele era também o sumo sacerdote. Olha que interessante. Essas três coisas Jesus reivindica para si. Paulo vai dizer, esse que nós adoramos, esse sim é o verdadeiro ser humano que é o Senhor de todas as coisas, e ele vai vir um dia para assumir o seu senhorio. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, acima de qualquer imperador romano. Por isso, a única religião insuportável para os romanos era o judaísmo, que não aceitava os deuses romanos, e o cristianismo, que dizia que o próprio Deus veio e se fez figura humana. Ele era o competidor de César. Na verdade, César era o usurpador. E a presença de Jesus e o reconhecimento de Jesus como Quírios, como Senhor vindouro, era justamente a base do ensinamento de Paulo. Então, apenas para a gente relembrar, né? Olha que interessante, o que nós já vimos aqui, que Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, na maturidade, ele se revelou como um mistério de Deus do fim dos tempos, não na sua forma definitiva, quer dizer, já agora, mas ainda não. O rei já veio, mas humildemente, e com o rei, o reino do céu já veio, mas ainda não em toda a sua plenitude. Essa plenitude vai ocorrer, né? Mas para que isso ocorra, ele veio como um servo sofredor, passa pela humilhação, para que ele seja o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e aí já começa a sua exaltação, ele passa a ser o primogênito de uma nova criação de seres humanos, mas ele promete que vai restaurar tudo,
Em Cristo e com Cristo, o velho homem morre na cruz. E o novo homem ressuscita para uma nova vida. A carne, que é a natureza humana corrompida, ou o velho homem, é transformada pela ação do Espírito Santo. E surge o novo homem, cujo modelo é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus Cristo ainda virá, está no centro dessa teologia do apóstolo Paulo. Então, nós estamos encerrando essa nossa aula de hoje. Semana que vem, a gente vai começar a entrar na antropologia teológica do apóstolo Paulo. Nós já vimos quem é Cristo para o apóstolo Paulo. Agora nós vamos ver quem é o homem. O que aconteceu com o homem? Qual é a natureza do homem e como essa natureza influi no pensamento do apóstolo Paulo, na teologia do apóstolo Paulo. Deus te abençoe. Reveja isso se você quiser. Nós temos lá na sala de aula, na nossa Google Classroom, que eu vou colocar aqui o convite, se você ainda não fez, e não coloca. Eu tenho lá todas as aulas e as apostilas das aulas para que você possa estudar e tenha algum material de leitura complementar, se você quiser completar esses estudos sobre o apóstolo Paulo. Deus te abençoe e que você seja muito abençoado através desse estudo, em nome de Jesus.